Você já se perguntou por que a gente repete alguns padrões familiares mesmo sem a gente querer? Ou por que a gente carrega algumas dores que nem parecem ser as nossas dores, mas a gente sempre acaba repetindo aquele sempre mesmo padrão? Então, hoje eu quero te levar a uma viagem entre esses dois mundos. O mundo da filosofia de Sócrates, e o mundo da constelação familiar, que é o mundo do Bert Hellinger, né? Que ele levou a gente a ter essa visão sistêmica. Bom, de um lado Sócrates, né? O filósofo que eu sou muito fã de Sócrates, né? O Sócrates ele caminhava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas. Isso me chamava muita atenção, né? Porque ele acreditava que o verdadeiro saber não era aquele que vinha de fora, mas aquele saber que realmente brotava e nascia de dentro da gente. Então, fazer perguntas era o método de Sócrates, né? E o método era o diálogo, né? A maiêutica, a palavra que vem do grego, que significa a arte de parir. Então, assim como uma parteira ajuda no nascimento de um bebê, o Sócrates também ajudava as pessoas a darem à luz as suas próprias verdades, as suas próprias ideias. Ele deixava as pessoas cada vez mais livres por conta disso, e o autoconhecimento brotava dentro das pessoas por conta dessa técnica, né, da maiêutica, né? E ele não ensinava as respostas prontas, ele apenas fazia perguntas que incomodavam as pessoas, porque ele sabia que a verdade não é algo que se dá, é algo que se revela dentro de cada um de nós. Olha só que interessante que o quanto que isso tem a ver, né, com o estudo da constelação familiar sistêmica. O estudo de Jung também falava da revelação das sombras, né, das nossas sombras, quanto a gente veste máscara e para esconder as nossas sombras, né? Agora vamos um pouquinho falar da constelação familiar. O Bert Hellinger, ele também não dava respostas. Ele convidava as pessoas a olharem para o seu sistema familiar com presença, e uma coisa que ele sempre falava para a gente, né? A gente sempre aprende isso nas aulas, sem julgamento. Na constelação, assim como na filosofia socrática, o que cura é o que emerge daqui de dentro de nós. O que transforma é sim o que estava escondido dentro das nossas sombras. E uma vez visto, a gente não consegue desver, porque a gente acaba ampliando a nossa consciência. Então a gente pode reintegrar o que estava escondido lá nas nossas sombras. E assim como Sócrates acreditava que o saber era uma lembrança da alma, o Bert Hellinger dizia que a cura vem quando a gente reconhece as leis invisíveis do amor que as nossas regem toda o nosso sistema familiar, né? E para quem não está familiarizado, né? Vou repetir essas leis porque é como um mantra para nós que estudamos o Bert Hellinger, né? Que é a primeira lei é o pertencimento. Então todos nós temos o direito de pertencer ao sistema. Quando alguém é excluído, quando algum descendente é excluído, essa dor pode se repetir mais para frente. A segunda lei é a lei da ordem. Quando há uma hierarquia natural, os pais vêm antes dos filhos. E quando essa ordem acaba se invertendo, o amor acaba se confundindo com sofrimento. E isso sai da ordem do amor. E a terceira ordem é o equilíbrio entre dar e receber.
As relações saudáveis acontecem quando há uma troca justa, uma troca equilibrada. Quando alguém dá demais ou recebe demais, esse vínculo de amor adoece. E aí acaba adoecendo todo o sistema e acaba deixando o sistema numa dinâmica doentia, né? O Sócrates ele dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e conhecerá a Deus, né? E o Bert Hellinger, ele diria, né? Reconhece o lugar de onde você veio e a vida vai fluir com mais força, vai fluir com mais amorosidade. O rio, ele não para de correr, a gente que estanca ele, né? Então, ambos nos lembram que a cura e o saber verdadeiro não está fora, está aqui dentro, brota daqui de dentro de nós. Brota da coragem da gente olhar para nós mesmos com muito amor. Quando a gente une a filosofia socrática e a constelação familiar sistêmica, a gente acaba entendendo que o autoconhecimento é muito mais do que reflexão. O autoconhecimento é reconexão interna. E isso faz com que a nossa história seja a nossa história com os nossos pais, a nossa história com a nossa verdade, crie uma reconexão muito forte e a nossa vida começa a fluir com mais leveza. E talvez o que falta não é a gente saber cada vez mais, mas simplesmente lembrar de quem nós somos, de onde a gente veio, como diz Jung, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, né? Isso é muito interessante. E é isso, galera. Essa é uma reflexão que eu queria fazer com vocês aqui nessa viagem de Orlando. Estou aqui preparando as coisas para ir dormir. Estava com esse pensamento na cabeça. Tenho assistido bastante coisa sobre filosofia e tenho estudado muito sobre a constelação, né? Se você quiser olhar de mais de perto a sua história, me chama aqui, porque às vezes o que a gente precisa é só um espaço, né? Onde alguém pergunte o que você sente quando você olha para você mesmo, para sua origem. É isso. Fiquem com Deus. Essa era uma reflexão que eu queria muito fazer com vocês. Abraço. Quem curtiu esse vídeo, ó, dá um like aqui, dá uma força aqui pro canal que tá começando, tô recomeçando. Beleza? Abraço.